E aí, pessoal, vamos continuar aqui então com a parte 2 da aula. Vamos falar de movimento circular, tá? Enfim, o movimento circular aí que a gente vai indicar por MC de uma partícula é caracterizado por sua trajetória ser um círculo, né? Daí o nome circular. Ou então um arco de círculo apenas. Queremos então caracterizar as velocidades e acelerações possíveis nesse movimento. Um caso particular do movimento circular é o movimento circular uniforme, tá? Que é o que a gente estuda lá no ensino médio, em que a partícula percorre arcos iguais em intervalos de tempo iguais. Exemplos: ponteiro do relógio, movimento da Lua, um ponto em um disco girando. Né? É bem intuitivo isso. Enfim, aqui é chamada a atenção porque o nome uniforme, né, pode levar a interpretação errônea da situação. O que é constante dentro do movimento é o módulo da velocidade. Mas como a trajetória é curva, a sua direção varia, portanto, a aceleração nunca é nula, tá? Então, só tem que ficar esperto com isso. Movimento circular uniforme, olha só. Como o módulo de V não muda, a aceleração tangencial é zero, tá? E temos apenas a componente radial, também conhecida como centrípeta, lá do ensino médio, tá? Aí olha só, eu tenho o arco aqui, né, do círculo. Eu tenho um R inicial, um R final, um R de T, depois um R de T mais um dt aqui. Você vai ter o ΔR e a velocidade é a mesma, Vt, depois o V de T mais dt. Bom, se você olhar esse triângulo e esse triângulo só das velocidades, você vai perceber que eles são semelhantes aí, tá? Então, pela semelhança, a gente pode dizer que ΔV por V é igual a ΔS por R, que ΔS seria o ΔR, tá? Isolando ΔV, ficaria V ΔSE. Por que isso? Ó? O módulo da aceleração a gente já conhece, é um dvdt, né? Ou ΔV, ΔT. Se eu trocar o ΔV por V sobre R vezes ΔS, vai ficar assim. Ó. E se usar a aceleração instantânea, que nós sabemos que é o limite, né, do ΔV por ΔT, aí como esses dois termos são constantes, você tira para fora aqui do limite, e a gente sabe que o limite de ΔT tendendo a zero e ΔS por ΔT é V. Aí V vezes V sobre R vai dar V quadrado sobre R, que então a gente chama isso de aceleração centrípeta. Agora, a forma vetorial dela é dessa forma. Ó. O vetor da aceleração é menos V quadrado sobre R no sentido, aliás, na direção de R, tá? Agora, por que isso? Por que esse sinal de menos? Porque o vetor R, né, é o vetor unitário na direção radial apontando para fora, e a gente sabe que a aceleração centrípeta ela aponta para dentro da trajetória, ok? Enfim, outra grandeza importante dentro do movimento circular é o período, tá? O que é o período? Período é o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa, né? No caso de uma trajetória como um círculo completo, você vai ter essa expressão. Ah, como assim? Ainda assim, generalizando o período, né? Para movimentos ditos periódicos, né? Movimentos que apresentam repetição, o tempo mínimo de uma repetição a gente chama de período. Então, como assim? O movimento aqui é circular, ou seja, ele dá voltas. Quando ele completa uma volta inteira, aquele tempo a gente vai chamar de período. E usando aqui a expressão da velocidade, que é ΔS por ΔT, como é um círculo, ΔS é 2πr e o tempo para completar uma volta é o período. Então você tem essa relação, ou essa relação do período mesmo, que é 2πr sobre v. Transpondo isso para a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r, você vai chegar na aceleração centrípeta como sendo 4π quadrado r sobre período quadrado. Tá? Enfim, o movimento circular geral, né, sem ser uniforme, você pode pensar nele com aceleração tangencial, o que for. Ele é sempre dessa forma. Ó. Verifique que a aceleração sempre será na direção interna da curva. Tal. Então, qualquer curva que você tiver, a aceleração vai estar para esse lado aqui. Aqui é um caso bem específico, né, que é o que acontece justamente no uniforme, que ele está bem na direção radial. E então ela vai ter componentes, né? Aqui essa aceleração, ela vai ter uma componente tangencial aqui e uma radial aqui. Isso aqui vai ter uma componente tangencial aqui e uma radial aqui. A radial é v quadrado sobre r.
A tangencial é o dv/dt que a gente já vem acostumado, tá? Então, se você tiver uma curva qualquer, seja ela assim, ó, e você pegar um ponto aqui, vamos dizer que tem a aceleração, ela vai estar apontando para dentro da curva. Ah, se ela está aqui nesse ponto, ela pode estar para cá. Se ela está nesse ponto aqui, pode estar para cá. E assim vai, tá? Inclusive, ela pode estar a 90 graus, bom, por causa do movimento uniforme. Verifique que no ponto mais baixo da trajetória ele sempre vai estar a 90 graus, tá? Aí então, e a relação entre velocidade e aceleração, né? Existe uma relação fixa? Não, não existe uma relação fixa entre as duas. Tanto que você vê aqui no movimento circular uniforme que a aceleração tem um módulo dela constante, no entanto ela varia em direção, tá? Então você tem aqui um módulo aqui constante, mas ela vai variando de direção. Nas direção aqui, ó, nordeste, norte, noroeste, sudoeste, sul, sudeste. No entanto, ela tem lá. A velocidade e a aceleração estão sempre perpendiculares no caso do movimento circular uniforme. Quando você olha o movimento de projéteis que a gente viu anteriormente, o que acontece? A velocidade e a aceleração são perpendiculares somente em um pequeno pedaço da trajetória, que é aqui em cima. Quanto mais alto da trajetória, você vai ter velocidade e aceleração perpendiculares. Nos outros pontos você não vai ter isso, tá? No entanto, você verifica aqui que nesse caso você tem aceleração constante, né? Um lançamento de projeto. Essa aceleração é a aceleração da gravidade, então ela aponta sempre para baixo e sempre é vertical, certo? E módulo constante, beleza? Ok, então vamos ver aqui um probleminha no qual a gente utiliza essa situação de aceleração centrípeta. Um menino gira uma pedra em uma circunferência de 1,5 m de raio, localizado em um plano horizontal a 2 metros acima do solo, por meio de um fio. Suponha que o fio arrebente e que a pedra seja atirada horizontalmente, atingindo o chão a 10 metros de distância. Qual era a aceleração radial da pedra enquanto estava em movimento circular uniforme? Bem, vamos verificar isso e tentar desenhar aqui para você. Ó, enfim, tá bom. Enfim, a pedra está girando. Aí aqui a gente tem, né, só para a gente saber, a pedra está aqui a 2 metros, né? O raio dela é 1,5 m. Ela está girando. Se a gente lembrar, a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. O raio tem, falta v, né? Então, em algum momento, né, como esse negócio está assim, girando, ele vai, vamos dizer que chegue nesse ponto, tem que ser, né? Nesse ponto aqui, a pessoa solte, e aí ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Né? Ele vai cair a 10 metros. Ok? Então aqui vai ser meu zero. Então eu tenho dois movimentos, o circular aqui, depois a pedra é abandonada, ele entra numa queda livre aqui, no lançamento, né, horizontal na realidade. E como eu preciso dessa velocidade, eu vou precisar da velocidade aqui, ó, a velocidade inicial. Então eu vou estudar esse movimento, descobrir a velocidade inicial dele. Descobrindo a velocidade inicial, eu aplico na aceleração centrípeta e resolvo o problema. Então vamos ver aqui a questão das equações, né? Eu vou ter, primeiro, a equação normal, né, em x, que é x, o x0 é 0, então vai ser um vx, né, um v0x aqui, que é aquele v0 que eu vou querer, vezes o tempo. E o eixo aqui, y, eu vou ter o quê? O meu y0 vai ser 2 metros, né, porque ele parte lá de cima, o zero está aqui embaixo. A velocidade inicial em y é zero, então o termo de v0y morre. Aí menos g sobre 2t quadrado, certo? Agora é o seguinte, ó, esse termo aqui é zero, né? Então eu posso continuar essa expressão sendo assim, ó, 2 menos 9,8 por 2 vezes t ao quadrado. Se eu isolar o t, aqui vai ser uma raiz de 2 vezes 2
9,8, certo? Isso aqui vai dar 0,64 segundos. Esse 4 horrível. 0,64 segundos. Pronto, achei o tempo. Aí o que eu faço agora? Bem, o tempo é válido tanto para o movimento em Y como o movimento em X. Então eu vou lá para cima no X. O X vai ser o meu V0. X, que é o que eu quero, vezes o tempo. O tempo é 0,64. E o X? O X é o 10 metros. Né? Então, 10 igual a V0x vezes 0,64. Então, V0x é 10 dividido por 0,64. E 10 dividido por 0,64 dá 15,6 metros por segundo. Bom, achei a velocidade, vou para a aceleração centrípeta. Então eu tenho 15,6 ao quadrado dividido pelo raio de 1,5. Isso aqui vai dar 163. Não funciona agora. 163 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração centrípeta. Beleza? Enfim, vamos lá, voltar, continuando. Agora a gente vai ver movimentos relativos, tá? Pergunta. Uma pessoa se move com velocidade de 1 metro por segundo ao longo de um corredor de um trem, o qual se move com 3 metros por segundo. Aí a pergunta é, qual é a velocidade da pessoa? A resposta é, depende. Depende do quê? Depende do referencial, tá? Então, para descrever o movimento, precisamos definir um referencial. Nesse caso, o referencial mais simples é o que se move junto com o trem, ou seja, a própria pessoa. Podemos então descrever o movimento do trem em relação à Terra e compor os dois movimentos. Então tem que tomar cuidado aqui. Olha aqui o exemplo. Ó. Tem a pessoa no trem, aí tem um ciclista aqui fora, está parado, o trem está em movimento e a pessoa está em movimento. Então, olha só, você tem um objeto P que se move em relação ao referencial B, tá? Que é o nosso trem. Tem um objeto P que se move em um referencial B. E queremos descrever o seu movimento em relação ao referencial A, que seria o ciclista aqui. Ó. Bom, supondo que B se move com velocidade constante em relação a A. Beleza, então quer dizer que o trem tem uma velocidade constante aqui em relação ao eixo A, ao referencial A. Então como é que eu vou tratar isso, né, vetorialmente? Olha, o vetor R, né, de P em relação a A, esse cara aqui, ó, você pode escrevê-lo como sendo o vetor Rzinho de P em relação a B, esse cara aqui, mais o vetor Rzinho de B em relação a A, que é esse cara. Vetorialmente você está vendo, esse cara grandão é a soma desses dois. Então eu posso sempre escrever dessa forma, tá? Uma vez que eu tenho isso, né, essa equação vetorial, ela equivale às três escalares. Você pode tratar, se você tratar lá em mais de um eixo, né, então você vai ter x de PA é igual a x de PB mais x de PA, y de PA é igual a y de PB mais y de BA, e z de PA igual a z de PB e z de BA. Tá? Sendo a velocidade de PA a velocidade de P em relação a e VPB, velocidade de P em relação a B e VBA, velocidade de referencial P relativa ao referencial A, obtemos a mesma situação. Velocidade de P em relação a A igual a velocidade de P em relação a B mais a velocidade de B em relação a A. Ou seja, as coisas se transpõem, né? Tanto do espaço para a velocidade e para a aceleração e assim por consequência. Agora, nos maioria dos movimentos, a gente vai ter aqui, ó, como é o caso do trem em relação ao ciclista, lá atrás, a velocidade vai ser constante. Tá? Então, por ela ser constante, quando eu vou medir a aceleração, essa componente some. Então, a aceleração de P em relação a A é a mesma de P em relação a B. Tá? E, da mesma forma, ela equivale às três equações escalares aqui. Tá? No caso de P, velocidade de PA em Z, é PB em Z mais BA em Z, em X, né, no caso, depois em Y, depois em Z, tá? Olha só, enfim, vamos resolver um probleminha aqui para você entender. Um barco está navegando rio acima, a 14 km por hora,
em relação à água do rio. A velocidade da água em relação ao solo é 9. Aí ele quer saber qual é a velocidade do barco em relação ao solo. E depois uma criança no barco caminha da proa, que é a frente, à polpa, que é atrás, em relação ao barco. Qual a velocidade da criança em relação ao solo? Então vamos resolver primeiro a velocidade do barco em relação ao solo. Vamos lá. Então a gente tem, o que a gente sabe? Ó? A velocidade do barco em relação ao solo, né, vai ser a velocidade do barco em relação ao rio. Deixa eu escrever muito em cima ali. Deixa eu escrever mais embaixo. A velocidade do barco em relação ao solo vai ser a velocidade do barco em relação ao rio mais a velocidade do rio em relação ao solo. Bom, vai ser dessa forma. Aí, claro, a gente tem o que tem? A velocidade do barco em relação ao rio. Barco em relação ao rio, 14 km por hora, né, na direção I. Também que é unidirecional isso. Depois eu tenho a velocidade do rio em relação ao solo. Olha só, o rio, o cara está subindo o rio, quer dizer que o rio está contrário. Então é menos 9 km por hora, direção I, certo? Então quando eu faço isso, a velocidade do barco em relação ao solo vai ser barco em relação ao rio, 14, somado com rio em relação ao solo, que dá menos 9. Isso aqui vai dar 5 km por hora, direção I. Ok? Resposta A. Agora tem lá o do menino, né? O menino vem da frente do barco para trás. Então, se a gente imaginar aqui o barco e o rio, o barco e o rio, aí o solo lá. O menino está aqui, ó. Ele está vindo, certo? Com uma velocidade de 6 km por hora. Tá? Nesse caso, menos x, né? Porque o rio está subindo. Aliás, o barco está subindo. O rio está descendo, né? E o meu positivo é para cá. Enfim, vamos analisar aqui então. Como é que vai ficar isso? Ó? A velocidade da criança em relação ao solo, que é o que ele quer saber, vai ser o somatório da velocidade da criança em relação ao barco, mais a velocidade do barco em relação ao rio, mais a velocidade do rio em relação ao solo. Ou seja, posso agora ter 3 movimentos diferentes aqui. Você tem o menino se movimentando, o barco se movimentando e o rio se movimentando. Todos os 3 em relação, em comparação com o solo. Bom, existe movimento. Então vamos lá. Velocidade da criança em relação ao solo. Velocidade da criança em relação ao barco. A gente já viu aqui que vai dar menos 6. Agora, olha só. Barco em relação ao rio e rio em relação ao solo. Eu já calculei aqui, ó. Calculei aqui. Isso dá 5. Então, dá 5. Então, a velocidade da criança em relação ao solo, menos 5 mais, menos 6 mais 5, menos 1 km por hora na direção I. Certo? Pronto, resolvido. Tá? Sem muitos problemas. Então, enfim, essa segunda parte aí desses dois movimentos, movimento circular e movimento relativo, que eram o que faltavam dos movimentos, foram colocados aí na parte 2. Beleza? Abraço a todos e a gente se vê.